inteligência, cara. Pô, inteligência é um fenômeno, né, cara? Graças a Deus, cara. Eu sou muito agradecido à vida e principalmente a Deus por essa chance que eu tive aos 50 anos de idade, ainda conseguir fazer uma coisa nova, legal e que me dê uma capacidade de dar um conforto pra minha família, cara. Eu tava Pô, que legal, cara. Tava muito preocupado, cara. Aquela época Não, é preocupante, pô. Aquela época da pandemia, além de toda a preocupação que a gente tinha do medo do cagaço, tinha aquele pânico de, pô, a grana que eu juntei lá na produtora, eu ralei 15 anos lá, me ferrei de saúde pra juntar um dinheiro pra dar uma tranquilidade pra mim no futuro, tá indo embora, cara. Tá indo embora, tá indo embora, tá indo embora, e aí? Aí começou a bater aquele negócio, aquele desespero. E aí eu participo de um podcast como convidado, e eu falei, cara, isso eu sei fazer. É normal dos comediantes saírem do teatro, saírem do bar, irem para uma padaria, para um restaurante, ficar horas conversando. Você sabe disso. Sim. A gente faz isso naturalmente. E conversando sobre qualquer coisa. Eu fazia isso, eu, Rafinha e o Banguela e o Oscar Filho, a gente durante meses e meses, quase toda noite a gente ia para uma padaria e virava a noite conversando. Eu falei, cara, eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso. As pessoas me procuram para se abrir, para contar seus problemas. Pô, ontem eu estive numa igreja, fui lá num pastor que já foi no meu podcast e eu queria falar com ele, eu precisava, tô passando uma fase bem ruim da minha vida pessoal, assim. Eu falei, pô, depois o cara vai me chamar, ele me chamou lá pro lugar onde ele fica, eu falei, putz, eu vou poder me abrir. Cara, ele ficou se abrindo pra mim, eu falei, não, eu vim pra eu tô precisando, mas aí o cara, sério, e eu não vou ficar chateado com ele, mas ele ficou uma hora falando das coisas dele, dos projetos, da vida dele, e eu, pô, que legal e tal, e eu incentivando ele a falar, mas eu queria falar aquela. Então, assim, as pessoas vieram pra mim, não sei, não é nem pela idade, porque mesmo quando eu era mais novo, as pessoas sentiam em mim uma tranquilidade, uma serenidade e um tipo de visão do mundo que as pessoas me procuravam para se abrir, para contar a história. Então, eu já estava acostumado com aquilo. Então, para mim, foi muito natural. E quando eu começo o podcast, em novembro de 2022, agora a gente vai fazer 3 anos, né, de podcast, eu começo sem aquela pretensão. Eu não achei que poderia ganhar dinheiro com isso, mas eu achei que eu poderia, pelo menos, sobreviver com aquilo, assim, mentalmente e financeiramente. E nos primeiros meses não estava fechando a conta de grana, mas eu tinha certeza que, pô, pelo menos daqui a um tempo, pelo que estava encaminhando, ia pagar as contas. E aí foi muito mais do que isso. Teve um crescimento absurdo, assim. Durante 2 anos a gente ficou entre a lista dos 10 canais que mais cresceu, assim, no YouTube. Não, e isso é muito resiliência, né, cara? Essa coisa de você, do crescimento na internet, de views e de... É porque se você desiste no começo, quando não dá certo, você não sabe... Você não pode falar, eu tentei e não deu certo. Não, você não tentou, você simplesmente desistiu. E como era uma coisa que estava me fazendo bem, eu poderia fazer aquilo durante anos, continuava fazendo minhas outras coisas, não seria a minha fonte principal de renda, mas eu gostava de fazer, eu ia continuar fazendo mesmo que não desse dinheiro, entendeu? Isso que as pessoas não entendem. E às vezes, pô, Vilela, não tá dando dinheiro. Eu falo, então, mas você gosta de fazer o que você faz? Continua fazendo. Se você tá pelo dinheiro, então desiste. Aí não fecha a conta, beleza. E aí... Cara, virou de um jeito que eu não acreditei. Muito por causa de algumas estratégias que eu usei, né? Assim, de essa cabeça de artista, de fazer diferente. Então, vou fazer um cenário diferente, que diferencie dos outros 3 ou 4 podcasts que estão fazendo sucesso. Trazer convidados bons, ter papos bons, ter um formato que seja diferente. O começo é diferente, o final é diferente, a condição seja diferente. Era uma época que só tinham 2 hosts, eram sempre 2 hosts. E eu fui o primeiro grande a fazer sozinho, entendeu? Que virou sendo um só. Porque a galera achava que uma pessoa só não conseguiria conduzir 2, 3 horas de papo, que 2 era mais fácil. E é realmente mais fácil. Mas para mim, na minha opinião, atrapalha. Porque eu penso de bate-papo, atrapalha. Porque às vezes você tá indo para um lado, a conversa tá fluindo aí. Aí o outro ele vai ter que participar. Né? E aí ele vai para outro lado totalmente diferente e aquela história é cortada no meio. Então, assim, eu sou muito agradecido por ter tido a ajuda de algumas pessoas no começo que foram muito importantes. Ter minha família do meu lado e ter dado certo, cara. Porque assim, você faz um produto, você nunca sabe se vai dar certo ou não. E a galera fala que o podcast é uma evolução, né? Uma transformação de um programa de rádio. Eu vou muito mais atrás do que isso. Já falei isso em outros lugares. Eu acho que o podcast fez tanto sucesso porque ele é uma versão atualizada
daquelas conversas em volta da fogueira que nossos antepassados lá no começo da humanidade faziam. Quando eles se reuniam à noite em volta de uma fogueira, tinha um ancião que contava as coisas que passaram nas outras gerações, ensinava os mais jovens, falava das suas experiências e todo mundo prestava atenção. Os mais jovens falavam para os mais velhos o que estava acontecendo na floresta, o que eles tinham caçado. As mulheres contavam da experiência com os filhos. E aquela comunhão em volta da fogueira, que depois vai se transformar numa mesa. A mesa é sagrada, é o lugar onde tudo acontece, entendeu? Então é só uma evolução dessa fogueira, dessa mesa, e o bate-papo que a gente faz nada mais é do que isso. Por isso que as pessoas estavam tão sedentas em ver pessoas conversando sobre histórias delas, sem limite de tempo, sem estar com um direcionamento de patrocinador, sem amarras de não pode falar isso, não pode falar aquilo. Então, assim, deu muito certo porque pela primeira vez as pessoas viram pessoas famosas, pessoas que elas gostavam, com o peito aberto, falando abertamente durante horas, coisas que elas nunca tinham ouvido. Porque se você vai numa entrevista, você sabe, você vai numa entrevista de televisão, tem uma pré-entrevista, tem 20 minutos, 30 minutos. Você tem que ser engraçado, você tem que fazer aquilo render, e tem uma preocupação, tem estresse. É outra coisa, entendeu? Então, por isso que o podcast fez tanto sucesso, porque nada mais é do que uma conversa em volta de uma fogueira, entendeu? Ah, muito legal, cara. E você, top 2 hoje, você tá entre os... A gente tá entre os 2 maiores hoje de número Caralho, de views isso e tal. não é pouca coisa. A gente faz 100 milhões de views por mês, assim, é muita coisa. É Isso muita coisa. os canais principais, né? Fora os piratas, que aí vai ser 10, 15 vezes esse número, né? Porque aí fazem corte, e aí vai indo. E ainda que as pessoas falam que estagnou, que deu uma parada, eu sinto que ainda tá crescendo. Eu sinto, não, eu vejo pelos números que só cresce o canal, né? Então eu fico muito feliz. Eu sei que uma hora vai estagnar, uma hora pode baixar, mas eu acho que o formato do podcast é algo consolidado, como de talk show, como de sketches, no caso do Porta dos Fundos. Assim, é uma coisa que veio para ficar, cara. É um formato Sim. que veio para ficar.